cerebrovasculares. Essa é uma aula fundamental. Vocês têm todos aí, né? O parceiro Caio, passou todos aí. Essa é uma aula fundamental, né, na nossa grade, na grade da medicina em si, justamente porque a AVC é uma das principais causas de morte, né, mortalidade na população mundial e na nossa população, tá? A gente foi escolher aí as principais doenças para serem bem estudadas. Você tem que estudar muito bem AVC, infarto e doenças oncológicas, beleza? Porque é o que mais acomete, né, a nossa população de maneira geral. Com relação às doenças cerebrovasculares, a gente vai ter 90% das doenças cerebrovasculares, colocando o AVC, né, acidente vascular cerebral. A gente vai ter 80 a 90% lesões isquêmicas e 10 a 20% hemorrágicas, tá? Hoje a gente vai falar mais sobre as isquêmicas, tá bom? E dentre as isquêmicas, a gente vai ter o AVC isquêmico em si, o AVC não lacunar, esse mais grande, né? E geralmente é o que a gente mais discute, o AVC que acomete a população acima de 60 anos. E esse AVC não lacunar, ele é geralmente de grandes artérias e cardiomónico ou causado por aterosclerose, tá? Criptogênico, AVC que a gente não consegue identificar da onde que ele ocorre, tá? Vai ser um panorama geral dos AVCs. Eu não falei, né, dentro dos hemorrágicos, você vai ter o AVC intracerebral, hemorrágico intracerebral, e a hemorragia subaracnoide, que tem comportamentos e quadros clínicos diferentes. Vai ver na próxima aula. Com relação à fisiopatologia em si do AVC, é muito comum a gente ter um evento anterior aí aos AVCs que se chama ataque isquêmico transitório, isquemia cerebral transitória, que nada mais é aquela diminuição de fluxo para determinada região do cérebro, não necessariamente obstrução, mas uma diminuição do fluxo, e aquilo leva a uma perda da função neuronal naquela região onde esse vaso iria irrigar, beleza? Ou então é uma pequena obstrução que rapidamente é desobstruída, tá? E não dá tempo do tecido cerebral morrer, ok? Isso é muito teórico, mas na prática, clinicamente é manifestado naqueles pacientes que apresentam, por exemplo, uma perda transitória da visão, que a gente chama de amaurose fugaz. Isso é um ataque isquêmico transitório, ok? Ou aquele paciente que apresentou uma alteração de força que rapidamente melhorou. Isso é um ataque isquêmico transitório, tá? Antigamente se considerava que o ataque isquêmico transitório tinha que durar menos que 24 horas, não tinha que melhorar em menos de 24 horas. O problema é que a denominação caiu por terra, porque se você esperar 24 horas para ver se vai melhorar, para dizer se ataque isquêmico transitório, o paciente já perdeu o tempo de tratamento no AVC. Você não vai conseguir diferenciar na prática um ataque isquêmico transitório de um AVC, tá? Se ele tiver com déficit mesmo, tá bom? Entendido isso aqui? Ele tem um tempo agora? Ele tem um tempo agora estabelecido ou não? Minutos, porque você não pode demorar. Se você tem uma suspeita de AVC, isso vai começar, né? Se você tem uma suspeita de AVC, esse paciente ele tem que ir imediatamente para o hospital, okay? Onde tem a tomógrafo. Suspeita de AVC é igual ao hospital com tomógrafo, tá? Então a gente vai aí para o AVC isquêmico, que ele pode ser dividido, classificado aí, trombótico. O que é o trombótico? Você tem aquele vaso grande,
tem uma placa de colesterol, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e obstrui o vaso, tá bom? Esse é o trombótico. E você tem o cardioembólico, ou tromboembólico. É aquela placa que está lá no coração, e aí ela se desprende e obstrui um vaso. Ou a placa que está ali na carótida se desprende e obstrui o vaso. Isso daí é o embólico, tá bom? Você tem causado por aterosclerose, trombótico e o tromboembólico. Lembrar que o cérebro é extremamente rico, ele recebe aí cerca de 25% ali do débito cardíaco, 20-25% do débito cardíaco. Tem muito sangue dentro do tecido cerebral. E a vascularização ela é bem característica, né? Você tem uma anastomose entre a circulação posterior que vão pelas vertebrais, né? E a circulação anterior que vão pelas carótidas, A circulação anterior com a circulação posterior, elas na base do crânio, elas formam um polígono de Willis, tá? Então aqui, ó, vertebrais, basilar, aí você tem carótidas, cerebral média e cerebral anterior. Então aqui elas se juntam, né, através das artérias comunicantes e formam um polígono de Willis, beleza? Que está na base do crânio, tá bom? Projeção é desse nível aqui, do globo ocular. A projeção do polígono está na altura do globo ocular. Claro. Ok? E aí, se o evento trombótico ou tromboembólico ocorre num vaso além do polígono de Willis, você não tem circulação colateral. É muito pouca circulação colateral. Então, se você tem uma trombose aqui, por exemplo, no tronco da cerebral média, você não vai ter uma circulação colateral que vai ajudar na irrigação daquela área do tecido cerebral. Entendeu? Então, apesar de o cérebro ser extremamente irrigado, ele tem uma circulação colateral além do polígono muito pobre. Tá bom? Quais são as principais artérias que irrigam o cérebro? Carótidas vertebrais, que dão origem às artérias cerebrais anteriores, médias e posteriores. Beleza? Ok. Lembrando aí que o nosso fluxo normal, eu coloco isso aqui porque geralmente às vezes cai em prova, né? Múltipla escolha, essas coisas, então o fluxo normal para o cérebro, olha só, em 100 gramas vai 50 a 60 ml de sangue para 100 gramas de tecido cerebral por minuto. É muito, o fluxo, né? A perfusão é muito alta no tecido cerebral. Quando você tem uma diminuição desse fluxo de sangue, você pode ter aí uma redução que vai levar inicialmente a uma perda de atividade elétrica, e se ficar muito tempo, não precisa nem muito tempo, né? Se ficar alguns minutos aí, menos de 10 ml por 100 gramas, você já começa a ter morte neuronal, tá bom? Isso eu estou falando num vaso específico, mas se eu tenho uma síncope, né, eu caio na hora, né? O fluxo sanguíneo baixou, globalmente você cai. Então aqui, ó, fluxo sanguíneo cerebral normal, vai diminuindo, primeiro vai ocorrendo as alterações, a disfunção elétrica, né, entre os neurônios. Então no eletroencefalograma você tem uma diminuição da atividade elétrica, até perda dessa atividade elétrica e morte neuronal, tá bom? Tudo bem, gente? Beleza. E aí, aqui é a nossa fisiopatologia. Como é que ocorre essa morte neuronal do ponto de vista fisiopatológico? Você tem aqui o vaso sanguíneo, houve uma obstrução do fluxo, o vaso sanguíneo ele transporta sangue que contém o que é importante para o cérebro para funcionar? Oxigênio e glicose.
Então você tem oxigênio e glicose. O cérebro é altamente dependente de oxigênio e glicose. Tá? Faltou oxigênio, o cérebro começa a ter disfunção. Glicose, a gente também cai, né? Hipoglicemia, a gente cai no chão. Beleza? Então o cérebro é dependente total disso. Então, se você tem uma diminuição do fluxo sanguíneo ou obstrução, você vai ter então uma diminuição do aporte de oxigênio para as células, né? Dessa forma, o que acontece? A mitocôndria, que faz, né, que é a nossa fonte ali de energia, né? A nossa usina nuclear, literalmente, que produz energia, ela começa a ter uma disfunção, porque ela vai sair do ciclo de aerobiose para o ciclo de anaerobiose, né? Porque não tem oxigênio. Dessa forma, ela produz menos ATP, produz menos energia. Se ela produz menos energia, o que vai acontecer? Você tem funções celulares que são, inexoravelmente, você precisa de energia para poder funcionar. E a principal bomba que precisa de energia para funcionar, qual é a bomba? É a bomba de sódio e potássio, que coloca potássio para dentro e joga sódio para fora, que fica principalmente na membrana celular, né? Então, se essa bomba não está fazendo esse trabalho, o que vai acontecer? Vai entrar sódio, consequentemente entra o quê? Entra água, tá bom? Aí começa a entrar água, você não está conseguindo mais jogar sódio para fora, aí começa a entrar água, primeira célula então ela vai ficar gordinha, 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 e se não tiver oxigênio para restaurar isso aí, ela vai entrar no processo de necrose, ou se voltar, mas demorou muito para voltar, ela vai acabar morrendo por apoptose, ok? Ela não vai funcionar mais, beleza? Aqui, ó, lesão mitocondrial, entra sódio, né? Além disso, entra cálcio. O cálcio, entrando na célula, ele vai ativar o cálcio entrando na célula, ele acaba aumentando os produtos da degradação do oxigênio, né? Então isso também é um processo inflamatório que ocorre e, consequentemente, se você tem uma atividade inflamatória ocorrendo naquela região, vai se liberar citocinas principalmente neurotransmissores excitatórios. Qual é o principal neurotransmissor excitatório? Glutamato, que acaba por causar uma inflamação que vai se propagando nas células ao redor. Ok? Tudo bem, né? Tranquilo? Esse processo inflamatório que acontece aqui, ele é bem semelhante tanto no AVC, na isquemia, quanto vocês vão ver quando vocês tiverem aula de trauma de crânio, assim, fisiopatologia, ele é semelhante. Tá bom? Beleza? Então, fisiopatologia tranquila, né? Vamos agora para identificar os fatores de risco. Para que a gente quer saber os fatores de risco? A gente quer saber os fatores de risco para poder você orientar bem os seus pacientes, fazer uma atenção à saúde primária, né? Se a gente consegue controlar esses fatores de risco, você diminui a incidência de AVC, que é a ideia, né? Então, tem fatores que são mutáveis e fatores que não dá para você modificar, ok? Então, a idade não tem como, né? É imutável. As alterações genéticas próprias de cada um também não tem como mudar, por enquanto. Mais outras coisas como o alcoolismo, o tabagismo, o colesterol alto e o açúcar alto no sangue, que é o principal, a principal desgraça da humanidade é o açúcar. Já disseram que todo mundo é grande açúcar, mas o açúcar ele é muito ruim na alimentação, principalmente o açúcar refinado. Beleza? Isso eu quase zerei o açúcar. Agora que eu tomei esse negócio aqui, Guaraná e amendoim de açúcar.
Beleza, pessoal? Tudo bem? Ok. Aqui é só para mostrar para vocês que quando você tem um AVC, um AVC de artérias grandes, o AVC geralmente, pelo fato dele ter aquela pobre circulação colateral, ele faz uma área de isquemia em forma de cunha, tá? Pegando substância branca e cinzenta. Beleza? Então, por exemplo, aqui eu sei que é artéria cerebral anterior, aqui eu sei que é artéria cerebral posterior, no meio é a artéria cerebral média, que dá irrigação, tá? É muito simples, não tem muita dificuldade em relação a isso. Então, vocês lembram dessa figura aí que a gente mostrou na aula de neuroimagem? Né? Substância cinzenta, substância branca. E a fisiopatologia na tomografia é aquela que vocês já viram, né? Onde você tem um aumento do volume, um aumento de água, consequentemente você tem uma diminuição da densidade. Ok? Olha o formato de cunha, que pega substância branca, substância cinzenta, não poupa ninguém, né? Porque faltou oxigênio, você tem lesão celular em toda a substância branca e substância cinzenta. Isso é uma catástrofe, mas eventualmente em lesões em interrupção do fluxo mais distal, você vai ter infartos pequenos. Vamos ver isso aqui, ó. É pequeno, aqui é um outro infarto também pequeno, mas a característica tomográfica é de hipodensidade. Beleza? E agora, para vocês entenderem que a hipodensidade ela não ocorre de uma hora para outra. Então a pessoa tem um AVC, é de uma hora para outra o sintoma, mas a hipodensidade não, ela demora algumas horas, ok? Então vocês podem pressupor que o objetivo desse paciente fazer a tomografia é o quê? O paciente que tem uma alteração, um AVC, suspeito de AVC, descartar o sangramento. Então se ele tem sintoma de AVC, não é sangramento, ele é um AVC isquêmico, ok? Até se prove o contrário, é um AVC isquêmico. Vou ter que ajustar essas fotos, elas são antigas. Mas aqui, ó, você tem aqui uma trombose na artéria cerebral média. A artéria cerebral média, numa tomografia sem contraste, você não consegue ver, tá? Porque tem fluxo de sangue, mas é fluxo dentro do vaso, você não vê, tá? Agora, se tem uma trombose, é sangue coagulado, aí você vê. Estou falando na tomografia sem contraste. Então, isso aqui é um sinal que a gente chama de hipersinal da artéria cerebral média. Hiperdensidade da artéria cerebral média, que é patognomônica de um AVC isquêmico de cerebral média, né? E aí, inicialmente, é um AVC gigante, pega toda a território cerebral média, mas a alteração isquêmica ela não é evidenciada. Vai passando 3 horas, aí começa a ter alguma perda de diferenciação entre substância branca e substância cinzenta, e aí, no dia seguinte, olha aqui, ó, tudo escuro. Ok? Tem um tempo mínimo para uma janela de difusão já conseguir diferenciar os dois? Diferenciar o quê? Diferenciar, por exemplo, o corte normal e o corte já com inflamação imposta ali no celular. Quando usa aqui o Mismed? O Mismed de ferro. Existe um tempo mínimo para você já conseguir captar isso nessa janela, ou desde o começo que o paciente chegou você já consegue? Você pode, desde o começo você consegue captar, tá? Então vamos supor, um paciente desse com 3 horas e vai para uma ressonância, a ressonância já vê o que é necrose e já vê o que é área de penumbra. Entendeu? E é por isso que a gente vai com mais assertividade fazer, por exemplo, trombectomia, né? Que a gente vai discutir. Mas já nas primeiras horas a gente já consegue ver, tá? A ressonância. Beleza. Aí, ó, esse é o último guideline de AVC, tá? Então, é importante vocês lerem esse guideline, tá? Porque aqui tem todas as informações que vocês deveriam saber como médicos para avaliar e entender sobre AVC, tá bom?
Então aqui é basicamente esse guideline, tá? É um resuminho aí do guideline e vamos discutir. Suspeita de AVC, tá? O que você vai fazer? Um AVC normal, ok? O objetivo é você geralmente no AVC isquêmico você não tem uma PA muito elevada, tá? O paciente chega ali com a PA de 16 por alguma coisa, 17 por alguma coisa, dificilmente você vai encontrar um paciente com AVC isquêmico com uma PA acima de 20, acima de 18. Mas se ele tiver com uma PA acima de 18, o ideal é que jogue um pouquinho para baixo, tá bom? O exame neurológico fundamental, a escala que a gente usa normalmente é o NIH, que é esse IHSS. O Glasgow, depois ser utilizado também. E esses dois são os principais exames no paciente com AVC, tá? Então, glicemia e tomo de crânio. A glicemia, por quê? Diagnóstico diferencial de déficit neurológico focal. Exato, glicemia é diagnóstico diferencial de déficit neurológico focal. Então você vai ter uma tomografia normal, mas se tiver hipoglicemia, pode ser o responsável pelo AVC, entre aspas, né? Ok? Imagina se trombolizar alguém com uma glicose baixa. Tá? Então aqui, ó, déficit neurológico focal, glicemia baixa, glicose. Aí você reavalia. Beleza? Glicemia normal, aí você vai avaliar a tomografia de crânio. Na tomografia de crânio, se ele chegar precocemente no hospital, você não espera alteração. E aí você tem que pensar em fazer a trombólise. Qual o tratamento do AVC isquêmico? Trombólise, ok? Ou trombectomia. São os tratamentos do AVC isquêmico ideais, ok? Nem sempre isso vai ser possível, mas esses são o objetivo é a gente conseguir trombolizar a máxima quantidade de pessoas possíveis com essa suspeita. Então, por exemplo, está falando de tempo, né? Cérebro, lesão AVC, cada minuto que passa você perde milhões de neurônios. Então, o ideal é a gente chegar a isso o mais rápido possível no hospital, tá bom? Trombólise. A indicação clássica, AVC isquêmico com um tempo menor de 3 horas. Então chegou no hospital e você consegue determinar quando que foi o ictus, ó, que horas foi exatamente o momento que você ficou com dificuldade para falar. Se você não consegue obter esse momento, você não consegue trombolizar, não dá para trombolizar, tá? Porque às vezes o paciente está dormindo e acorda com déficit. Isso não dá para você trombolizar, porque você não sabe o tempo. Ok? E aí, qual que é o remédio? Alteplase, 0,9 mg por quilo em bolos, e depois 10% dessa dose em um minuto. O ideal é que, se você for fazer trombólise, essa PA fique abaixo de 185 nas primeiras 24 horas. Por quê? Por quê? Por que eu tenho que baixar a PA abaixo de 185? Se eu for trombolizar? A trombolizar pode causar... Pode causar o quê? Pode causar isso, aí você pode, de repente, né, se você vai trombolizar, aí diminui, melhora o fluxo, né, porque aí trombolizou, e aí vai muito sangue, rápido, né? Numa área que está meia boca, né? Não há uma boa autorregulação ainda, porque sofreu durante algumas horas, alguns minutos, você pode ter uma transformação hemorrágica, mas sendo demais, uma pressão muito alta, beleza? Se você não for trombolizar, você não precisa ficar tão agoniado de baixar a pressão, tá bom? A não ser que tudo está muito alto, acima de 20, 22, 23, tem que baixar. Mas como eu falei, AVC isquêmico você não vai ter essa pressão, muito difícil, tá? Mas a ideia é, você está no posto de saúde, ok? Ó, todo mundo, é importante, você está no posto de saúde, não tem tomografia,
paciente está com suspeita de AVC, você viu lá, ele tem um déficit focal, né, não consegue levantar o braço, está com uma paresia facial, né, doutor desse lado, um lado desse, ok? A direita, eu não falo, então, hemisfério esquerdo, né? Dá para estudar para falar também. Então, AVC à esquerda, ictus de 1 hora, PA 18/120, glicemia de 75. Eles vão fazer depois de saúde? Caminhar. Mais alguma sugestão? Reduzir um pouco a PA, porque no momento ele tem mutação de trombose. Reduzir um pouco a PA, ele está. Pois é. Ele está com 18, né? 18 por 120. 18 por 120. Não precisa reduzir a PA. Se só reduz é muito assim, 20 e poucos. Não precisa reduzir. A ideia, gente, no AVC isquêmico, o que acontece? Se você está com a PA. Por que no AVC isquêmico você está com a PA elevada? Não tão elevada. Mas por que eleva a PA? Porque não tem, precisa definir mais. Exato. Esse é um mecanismo em que o cérebro ele pensa, está chegando pouco sangue nessa área aqui, né? Eu estimulo meus baroreceptores ali na carótida, vai mais fluxo, aumenta essa pressão aí, e aí aumenta a pressão para 15, 16, 17, ok? Não mexa na PA do paciente com AVC inicialmente, tá? 18, 19, até vai, o primo aí até chegar no hospital, beleza, tá, mas não pensem em reduzir assim de forma muito rápida a pressão, ok? Até ele fazer uma tomografia, tá? E oxigênio, você pode deixar ele com cateter de O2 e transferir, tá? E o AS, tá? Se tiver sangramento, o AS vai ficar. Se tiver sangramento, você não sabe ainda do que é tomografia, então você pode contribuir aí para a morte do paciente se você fizer o AS, tá bom? Então assim, nunca façam um AS. Nunca façam um AS sem ver a tomografia, tá bom? Beleza? Então, foi transferido, chegou no tempo hábil. E aí sim, se ele tiver um AVC isquêmico, cuidado na PA, né? Para não reduzir. Mas se for um AVC hemorrágico, eu tenho que reduzir rápido, tá? Você tem que reduzir rápido mesmo, tá? AVC hemorrágico tem que reduzir rápido a PA. A gente vai falar na outra aula. Beleza, vamos lá. 3 horas é o tempo, né? É o tempo. Agora, tem umas situações em que você pode estender esse tempo até 4 horas e meia. Você pode fazer uma trombólise pela via arterial. E aí, você tem que ter esses fatores aqui. Você não pode ter esses fatores. Se tiver um desses fatores, você não pode trombolizar até 4 horas e meia. Então, é isso que recomenda-se nos guidelines, tá? Tudo bem? E aí a gente vai para a trombectomia. Qual que é a ideia? É a mesma coisa do... Já tiveram aula de infarto, né, gente? A ideia é semelhante aqui, ok? É o cateterismo. Então, em vez de ser cateterismo cardíaco, é o cateterismo cerebral, ok? E a colocação de, não de stent, né, inicialmente, mas é você tirar esse trombo, tá? Então você pode estar autorizado a fazer a trombectomia em até 6 horas do AVC, tá bom? Idealmente, num centro que tenha ressonância, onde você vai fazer aquela avaliação do tecido viável ainda. Então, quando você tem área de penumbra, você tem cérebro para ser resgatado, ok? O que eu quero dizer com isso? 6 horas é uma convenção que provavelmente até 6 horas do AVC eu tenho área para preservar. Passa mais de 6 horas, dificilmente eu vou ter área para preservar. Então não adianta fazer trombectomia, ok? Porém,
estudos, principalmente estudos multicêntricos publicados nos últimos anos, têm demonstrado que os pacientes podem se beneficiar de trombectomia mesmo 24 horas depois do AVC, mas tem que ter uma evidência na ressonância que ele tem área de penumbra. Ok? Você pode ter em alguns casos isso, tá? Mas na prática, ó, prova, trombectomia até 6 horas, é isso que está estabelecido nos guidelines, tá? Mas é mais para vocês entenderem qual que é a lógica, ok? A lógica é salvar tecido que não está morto ainda, tá bom? Faz uma ressonância e vê que todo tecido, aquele tecido está morto, não dá para fazer mais nada. Porque se eu for fazer uma trombectomia, eu restabeleço o fluxo e sangue, entendeu? Porque não tem mais tecido já viável, já perdeu tudo. Ok? Aqui é um exemplo de um paciente que fez uma trombectomia. Você vai para o cateterismo, né? Então, hemodinâmica, e lá, punção arterial femoral, catetezinho até lá em cima, joga contraste. Aí aqui você tem carótida, não dá para ver direito aqui nessa imagem. Carótida, ela bifurca em cerebral anterior e cerebral médio. Eu estou do lado esquerdo aqui, tá? E aí ela tem um stop aqui, ó. Era para dizer que está cheio de vaso. Aí você vai lá com o catetezinho e chega até lá, ele abre e puxa o tronco. Aí daqui é a imagem pós. Tirou o tronco e estava aqui e estabelece o fluxo. Ok? Tá bonito, mas se tiver passado do tempo, sangra tudo. Então já tive algumas situações em que eu não faço trombectomia, mas eu faço a cirurgia. Depois que complica, às vezes complica. Aqui é um caso que, por exemplo, não foi trombectomia, foi trombólise. O paciente ele trombolizou e depois ele evoluiu com essas transformações hemorrágicas aqui. Esse caso, ele precisou fazer uma cirurgia chamada craniectomia descompressiva, porque sangrou, né, e associado ao edema ocasionado pela isquemia, aumenta a pressão intracraniana e esse paciente pode morrer por hipertensão intracraniana. E o tratamento cirúrgico para hipertensão intracraniana é a craniectomia descompressiva. Ok? O paciente foi descomprimido e ficou bem depois, com a sequela do contralateral, mas 6 meses depois ele conseguiu ficar andando, mas ainda com alteração na falta, já fazia ainda. Beleza? Aqui mostrando que você tem outras sequências que podem te ajudar a identificar aonde tem o AVC. Aqui é uma angiotomografia mostrando artéria cerebral média, cerebral anterior, tem um aneurisma aqui, ó, ocidental, e aí tinha um AVC aqui, ó, parou aqui, então tem um stop nessa região. Aqui é a perfusão, a gente vê a área mais em azul é a área menos perfundida, que é volume sanguíneo. Aqui é fluxo sanguíneo cerebral, volume sanguíneo cerebral, ok? Em tempo de trânsito médio. É só vocês entenderem que existem mapas onde você vê o fluxo sanguíneo cerebral e ajuda a definir se você vai fazer um tratamento nacional ou não, mais de uma vez. Tá? Aqui só mostrando um AVC isquêmico grande, determinando desvio e pressão craniana no paciente que já saiu do tempo de trombólise e da trombectomia. Esse paciente ele pode se beneficiar da área descompressiva, ok? E aí você tira, né, faz uma retirada grande, tá bom? Não é todo tipo de prova que tem a ressonância para fazer essa avaliação. Aí faria como? Transferia no paciente para fazer a trombectomia para ver se é viável, seria isso? Você só vai conseguir fazer trombectomia onde tem hemodinâmica. Dificilmente vai ter hemodinâmica num local que não tenha ressonância. Ok? Mas já tem alguns protocolos já indicando a trombectomia só com tomografia, tá? Baseado no ASPECT, que é um score de classificação tomográfica, tá? Quanto maior o score, mais áreas isquêmicas e tal.
Então, baseado nisso, você pode, enfim, tem alguns protocolos já para isso. Ok? E aí, a tomografia com contraste, ela dá perfusão. Então, você consegue, através da perfusão, também avaliar isso. Passando um tempo para fazer a trombose, não vai conseguir recuperar aquele tecido. A partir dali, a medida é só de suporte? Só de suporte. Oxigênio, glicose, manter a pH em níveis aceitáveis. Ok? Só. Observar o nível de consciência. É isso. Tá? Por isso que o paciente chega no pronto-socorro, foi um AVC pequeno, tem um déficit lá neurológico, AVC pequeno. Vai para casa. Passou o tempo, tem o que fazer. Vai para casa, fisioterapia, AS. Aí sim, né? Para casa, fisioterapia AS. Não tem o que fazer. Em relação à tuberculose, eu tinha visto no tempo atrás que era discutido se, por exemplo, fosse posterior podia fazer ou não tuberculose ou em casos menores. Num lugar que tem esse centro de hemodinâmica para fazer, geralmente qualquer sintoma, tipo, passou da trombose, manda para eles fazerem tuberculose ou você tenta dar um suporte ali, a não ser que realmente tem muita coisa para. Você está falando de AVC de fase posterior? Isso, com um AVC que não está indicado fazer tuberculose, né? Você está fazendo intervalo entre os dois, só que não está indicado fazer, né? Pois é, está mudando isso porque já está se vendo que a trombectomia em vaso vertebral já está tendo resultado bom, entendeu? Então atualmente a trombectomia que não é indicada na fossa para circulação posterior vai começar a ser indicada. Provavelmente no próximo guideline vai ter indicação de fazer trombectomia na circulação posterior. Que é o mesmo princípio, né? E à medida que vai melhorando a tecnologia, os catéteres, tudo, porque a circulação ela é mais delicada, a circulação posterior. Mas à medida que vai melhorando a tecnologia, a ideia é a mesma. Tá? Só que, qual que é a grande preocupação? Uma coisa é sangrar no cérebro, outra coisa é sangrar no tronco. Entendeu? Não sangrar no tronco, pode. Sangrar no cérebro ainda tem uma. Então é muito controverso ainda fazer trombectomia em vasos da circulação posterior por conta disso. Ok? Oração. Beleza. Dúvidas, pessoal, aqui? Tudo bem? Tranquilo? Já dá para planejar um AVC de boa. Nada de pergunta? Não, vamos lá com uma pergunta e mais aí. Não? Bom, vamos lá. Tá. Essa aí é só para ilustrar. A ideia é a seguinte: nem todo AVC vai se manifestar daquela forma clássica, pessoal. Então é importante vocês, como profissionais da área de saúde, saberem identificar o paciente com AVC que não é o quadro clínico clássico, tá? Então, como é que eu identifico um AVC de circulação posterior? O paciente não vai referir muito isso. Eu tenho uma alteração visual, ele dificilmente vai dizer. Mas, o que vocês acham? Acontece muito. Dor de cabeça, paciente com AVC não sente dor de cabeça. Isquêmico não sente uma dor de cabeça. Outro sintoma aí que pode ter, vamos lá. Até agora, vamos pensar, pessoal, para onde que vai a circulação posterior? Pode estar letárgico, pode estar confuso. Sim, pode estar letárgico, pode estar confuso, né? Ele pode ter o déficit neurológico, né? Unilateral, pode também. Mas o que caracteriza
é o início rápido, o início súbito, como todo AVC, é súbito, início súbito de sintomas, de náuseas e vômitos, súbito, náuseas, vômitos, tontura, ok? Desequilíbrio. Circulação posterior vai para o cerebelo, né? Então o cara tá bem, aí começa, né, putz, meio que passa mal, aí tá vomitando, muito tonto, e aí tá com dismetria. Isso é AVC de face posterior, tá? Circulação posterior. Não é um sintoma que vai confundir muito com uma crise de labirintite, labirintopatia. Vai confundir muito com isso, mas ele é característico porque ele é súbito mesmo, sabe? O paciente que tem uma labirintopatia já tem, né? É crônico isso aí. Aí gira muito rápido a cabeça, mas o paciente que está bem, assim, do nada começa a desenvolver uma crise dessa, você tem a suspeita, pronto-socorro. A suspeita é AVC mesmo, tá? Beleza? É diferente, né? Qualquer sintoma neurológico súbito, qual é a suspeita? AVC. Ah, estava super bem, começou a falar nada com nada, confuso, estava bem aqui, almoçou e começou a... está mexendo tudo, sorrindo, tá? AVC, pronto-socorro. Sintoma neurológico súbito é igual a AVC, principalmente no paciente com a faixa etária, né, 60, enfim, beleza? Essa pessoa, esse paciente de 82 anos, era minha avó, ela tinha diabetes e ela começou um quadro de confusão mental, tá? Não ficou característico quando tinha começado a confusão mental dela, foi para o pronto-socorro e no pronto-socorro fez uma tomografia que estava se evidenciando uma área isquêmica no lobo temporal esquerdo. Lobo temporal esquerdo, parte posterior. Qual é a estrutura importante no lobo temporal esquerdo posterior? É a área de Wernicke, né? A área da linguagem de Wernicke. Então, ela tinha confusão mental? Podia ter confusão mental, podia até ter confusão mental, né? Mas é a afasia, né? De vez a gente confunde muito a afasia com confusão mental. Então, o paciente que tem um AVC na área de Wernicke, ele vai ficar falando coisa com coisa. Ele não está compreendendo o que chega nele, mas ele está falando, ele fala. Por isso está confuso. Não, ele tem uma alteração de linguagem, né? Porque acometeu aquela região do cérebro. Então ela tinha uma confusão mental, que na verdade era uma afasia de compreensão, ok? E aí na tomografia dela, vê esse buraco aqui, ó. Aqui, o que tem aqui dentro? O que é isso aqui? Líquor. Tem uma área de encefalomalácia que ficou líquor. Era o cerebelo, teve uma área isquêmica há um tempo atrás, e aí necrosou, ficou líquor ali, né? Então aqui é um AVC antigo, tá? Porque é a mesma densidade do líquor. Então é assim que eu diferencio um AVC isquêmico antigo de um AVC isquêmico novo, tá? É mais a densidade mesmo. Densidade de líquor é AVC isquêmico antigo, tá bom? Então ela teve vários AVCs, minha avó. Faleceu tem um ano e meio. E aqui para finalizar e enfatizar para vocês as doenças neurológicas mais prevalentes. Apesar de ser neurocirurgião, a epidemiologia das doenças é muito importante para direcionar os nossos estudos. A gente tem que direcionar os nossos estudos para as doenças mais prevalentes. A gente tem que entender melhor as doenças mais prevalentes e as urgências e emergências, porque são esses pepinos que vão chegar na nossa mão e não vai ter muita gente para ajudar a gente. Não vai dar tempo de ir lá no chat GPT e fazer muita pergunta lá.
Então você tem que saber tomar condutas imediatas nas emergências, ok? Por isso que eu sempre achei que o ATLS devia ser feito na graduação. Para mim, cara, você tem que fazer ATLS, ACLS e PAUS na graduação. Porque é isso que você tem que saber. O médico ele tem que saber essas três coisas: ATLS, PAUS e ACLS. E aí, nas doenças neurológicas, ao longo do tempo, quais são as que levam a mais mortalidade? O roxo aqui, ó, são as doenças cerebrovasculares. Ok? É por isso vocês têm que saber bem isso, né, cara? E na doença neurológica, ali, adolescente, adulto jovem e tal, é o azul. O que é o azul? Enxaqueca. Então vocês têm que saber muito bem, ó, laranja. Né? Então, ó, cefaleias aqui, ok? Das principais causas de absenteísmo, perda de tempo do trabalho, de atividade de trabalho. Então vocês têm que saber cefaleia de cabo a rabo, como tratar, como identificar uma enxaqueca, como é intencional, qual o medicamento da enxaqueca. Você tem que saber que ele tem profilático, que tem para crise. O quanto que a gente vê pacientes com anos e anos e anos de enxaqueca, precisa passar no neurologista para entender que aquilo é uma enxaqueca e que o paciente pode melhorar com naramig, com sumatriptano, em vez de ficar tomando ibuprofeno, celebra, entendeu? Anti-inflamatório hormonal. Isso é uma coisa fácil. Não precisa ser muito mais da medicina, um neuro para poder ver isso. Então, você tem que saber cefaleia, tá? Cefaleia tem que saber. Beleza? O resto, ó, epilepsia, esse verdinho aqui, ó. É bom saber para identificar, saber como fazer a primeira prescrição, como fazer uma idantalização, o paciente que está tendo crise, você vai fazer transporte de emergência, como é que você reconhece os estados epilépticos, como é que trata os estados epilépticos. Isso vocês têm que saber. Beleza? E depois, ó, no final, o que é isso aqui? São as demências, Alzheimer, ok? Então tem que entender também. Tem que entender que os remédios não servem para nada, claro. E saber quais são as doenças demenciais que, na verdade, podem ser tratáveis. Ok? Tudo bem, então? Deu para visualizar isso? Então, assim, para direcionar o estudo de vocês, a gente aprende muita coisa na faculdade, na neurologia, a gente aprende um monte de coisa, mas isso aqui que eu estou mostrando é o básico, que tem que saber, todo médico tem que saber. Beleza? Para fazer uma última dica, tem um livro que eu achei lá na Amazon. Cara, eu achei esse livro fantástico.